Bom, no vídeo de hoje eu trouxe, na verdade, uma notícia para vocês. Vocês sabem que eu sou diagnosticada com TDAH, né? Fui diagnosticada aos 5, na época eu fiz os exames padrões para o diagnóstico de TDAH. O ASRS 18, o DIVA-5, fiz também uns testes de rastreio para depressão, para ansiedade, né? Para o médico ter certeza de que não era outro transtorno além do TDAH. E no final do ano passado, 2023, eu resolvi fazer o teste neuropsicológico, porque eu queria entender melhor o meu TDAH. Eu queria entender melhor onde o TDAH afeta mais e onde o TDAH afeta um pouco menos, né? Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos? Como é que está a minha memória de trabalho? Como é que está a minha cognição? E junto com esse teste neuropsicológico, eu fiz também o rastreio para autismo. A gente sabe que o TDAH e o autismo, eles são primos, né? Eles têm a probabilidade maior de andar ali juntinho. Bom, então eu fiz esse teste e o rastreio deu, né, que existia, sim, a probabilidade imensa de eu ter o autismo nível 1. Mas para isso eu precisaria ir ao psiquiatra para que ela, junto com esse teste, fizesse mais alguns outros testes para bater o martelo ou descartar e ver se eu tinha o TEA ou não. Então, eu fui a psiquiatra, fiz mais os testes, né? Entreguei o teste psicológico para ela, junto com o teste de rastreio do autismo. Uma coisa que eu descobri também, né? Lembrei agora. Eu descobri que a minha disfunção executiva é do tipo grave, né? Eu sabia que o meu TDAH ele era bem complicadinho, mas eu não tinha essa certeza, né? Então, eu bati o martelo ali que a minha disfunção executiva é grave, o que faz de mim uma vencedora, né? Como é que eu me virei tanto tempo sem diagnóstico, sem tratamento? Mas, enfim, vamos voltar lá para a parte do autismo. Então, fiz mais alguns testes e foi confirmado que eu tenho também o autismo nível 1. Né? Então, o meu TDAH está assim, de mão dadas com o autismo nível 1. E para mim fez muito sentido, sabe? Uma das partes mais afetadas para mim é a parte da socialização, principalmente a parte da comunicação. E é engraçado porque eu tinha uma visão diferente. Quando falavam da comunicação do autismo, né, eu imaginava esse tipo de comunicação como está sendo aqui agora, né, eu conversando com você. Mas eu vi que quando se trata da comunicação não verbal, a coisa também sempre foi muito ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês. No final do ano passado, eu perdi meu avô. Né? Obviamente, a família toda ficou, né, destroçada. Teve o enterro, passaram-se, sei lá, uns 2 dias, e eu olhava para as pessoas e eu vi uma cara normal, né, igual está aqui comigo agora. Eu acho, né? Acho eu que não estou aqui passando, né, com essa cara aqui, ó. Não estou passando nenhuma emoção. Não estou feliz e estou triste. Então, na minha cabeça era o seguinte: eu estou olhando para a cara daquela pessoa. Ela não está chorando, desesperada. Ela não está assim, com a cara muito, muito triste. Então, para mim, tá ok, sabe? Tipo assim, o pior já passou, ela não está se sentindo, né? Tipo, sentindo aquela dor tão horrorosa quanto estava, sei lá, 2 dias atrás. E assim, é, é até confuso de explicar. É como se no íntimo eu soubesse que sim, a pessoa está sofrendo, né? Como minha mãe, por exemplo, ó, perdeu o pai, não tem como não estar sofrendo. Mas não é aquilo que meus olhos estão falando. E eu acho que é por isso que muitas vezes eu era até chamada de fria. Hoje eu vejo que é muito de não saber ler o outro. Uma coisa que sempre, sempre, sempre causou assim discórdia na minha casa, né, quando eu morava com meus pais, é o fato de que eu achava que estava falando em um tom e eu estava falando em outro. E aí, né, era aquela coisa, nossa, mas você está gritando comigo, você está sendo desrespeitosa comigo, alguma coisa. Mas na minha cabeça eu estava falando tranquilo. Na minha cabeça, não, mas eu não estou falando desrespeitosa, eu estou falando normal. Eu estou falando normal, mas não era assim que as pessoas entendiam. Então, eu comecei a fazer uma retrospectiva para entender um pouco mais sobre isso. O quantas vezes eu levava a brincadeira a sério e eu ficava com muita raiva e eu não entendia por quê. Porque muitas vezes eu também brincava, eu sempre fui de brincar muito e eu ficava, ué, mas eu sou de brincar muito. Porque quando é o contrário, eu fico chateada. Eu levo tão a sério. Aí vem aquela coisa novamente, é como se no fundo eu soubesse que aquilo era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eu não sei. Então eu levava muito a sério. E hoje em dia eu vou, eu comecei a perceber mais, né, os sinais de quando a pessoa está brincando, quando a pessoa está sendo sarcástica. Assim eu consigo entender melhor, e quando eu não entendo, eu pergunto: "Fulano, você está sendo sarcástico? Tipo, você está falando sério mesmo?". Então,
o seu diagnóstico me ajudou muito nisso. E eu tenho trabalhado muito nessa minha parte de comunicação, né? Como é que eu posso melhorar isso? Socialização, eu sempre falei, eu sempre tive muita sorte de ter muitos amigos, e eu falo assim, amigo de verdade mesmo, não conhecido, colega, porque eu sempre fui um imã para pessoas. Não sei como, mas eu sempre fui um imã para pessoas. Então, era aquela coisa da pessoa chegar até a mim. Porque se fosse depender de eu puxar assunto, eu ir lá e fazer amizade com a pessoa, eu não teria amizade nenhuma com a pessoa. Para mim, é desesperador estar aqui do lado da pessoa e começar a ter que puxar assunto assim, tipo, nossa, mas tá aqui, né, hoje. Ai, tudo bom? Tipo, aí fica aquela conversa curta e você fica, meu Deus, fala alguma coisa, tem alguma coisa para falar, aquela cobrança. Então, sei lá, se eu entro no elevador com a pessoa, vou pegar logo o celular para disfarçar, para não ter que puxar a conversa, e é isso. Uma outra coisa que também eu sempre tive muita dificuldade em olhar nos olhos. Olho. Mas é aquela coisa que vai me fazer perder a concentração da conversa total, porque eu vou ficar tá olhando nos olhos para não parecer estranho, né? Para não parecer que, sei lá, você é uma pessoa que não fala a verdade. Dizia. Olha, conta, dizia. Então eu sempre ficava nessa. Né? E quando eu estava falando e olhando para a pessoa, era aquela coisa do fala, porque eu sempre ouvia o seguinte: se você está falando com a pessoa, ela não está olhando nos seus olhos, é porque ela está mentindo. E aí eu falava, mas né, eu tenho que olhar nos olhos porque eu não estou mentindo, né? Eu não estou sendo uma pessoa aqui desonesta. Então sempre tinha essa cobrança. E, nossa senhora, sério. Olhar, ó, até só de pensar assim, ficar olhando nos olhos da pessoa é desconcertante, porque parece que eu estou vendo a alma da pessoa. É mais ou menos assim. É muito além do que apenas aquela coisa do olho. É um olho, sabe? Vai muito além. Então, assim, foi esse diagnóstico está sendo muito libertador para eu entender melhor quem eu sou. Tem toda a parte também da sensibilidade sensorial, de algumas comidas que hoje em dia eu entendo porque eu não comia nem a pau, não me entrava. Porque tem comidas que tem fase que eu só quero comer aquilo, como se né, fosse a última comida do mundo. A parte de sensibilidade, ações repetitivas. Quantas vezes eu tinha meltdown, quantas vezes eu estava num lugar e eu tinha crise de choro por causa de sonhos repetitivos, que muitas vezes, por mais que eu sabia que aquilo estava me incomodando, eu ficava no lugar porque eu achava que, não, é frescura minha, que eu tô sentindo, é frescura, sabe? Eu estou sendo exagerada. Então, eu não respeitava o meu ritmo, eu me desregulava e aí o negócio nunca ficava bom. Tanto que, assim, a minha vida toda, eu nunca ia para lugares que eu não pudesse voltar sozinha. Então, o lugar é um pouco mais distante, será que eu tenho um dinheirinho extra aqui para levar, caso eu precise pegar um táxi de última hora, alguma coisa assim? Se não tiver, eu não vou. Se for um lugar longe que eu só volto, só consigo voltar na hora que quem me deu carona voltar, eu não vou. E era assim minha vida toda. Só que na minha cabeça era tipo assim, é porque eu, sei lá, eu sou meio doida, acontece aí umas crises de choro do nada e eu não sei porquê, então eu prefiro não arriscar. E era incrível, porque eu tinha essa crise de choro, muitas vezes eu corria desesperada, eu nem avisava que eu ia embora. Eu simplesmente voltava na minha casa e aí as pessoas ficavam, onde é que você está? Eu estou em casa. E, gente, quando eu entrava em casa, nossa senhora, que paz que me dava. Eu morava assim, morei sozinha uma boa época, então era aquela coisa do, nossa, aqui eu estou segura, sabe? Era aquela sensação de, tipo assim, aqui eu estou segura e nada vai acontecer comigo. É mais ou menos isso. Então, hoje eu consigo entender quais são esses sinais antes de eu me desregular, sabe? Eu consigo ver do, opa, eu estou chegando no meu limite. Ou eu saio daqui agora, ou a coisa não vai ficar boa. Sabe? Não faço mais coisas para ficar agradando os outros. Por exemplo, saí hoje com meus amigos chamaram para sair amanhã, e hoje eu estou vendo que eu não estou bem. Então, olha, gente, não vou. Não vou arriscar, porque eu sei que se eu me desregular hoje, pode ser que hoje mesmo eu volte ao meu normal. Pode ser que eu fique uma semana aí paralisada, pode ser que eu passe 2 semanas sem ter energia para nada, me sentindo como se eu tivesse prestes a morrer a qualquer momento, porque é mais ou menos assim. Então, esse diagnóstico, ele tem sido libertador. Eu não tenho falado tanto do autismo ainda, mas por questões de, ainda estou nessa fase de autoconhecimento. Então, eu estou tentando entender o que é muito forte em mim, sabe? Isso aqui é muito do autismo, isso aqui é muito do TDAH. Então, eu não quero ficar dando informações erradas, eu quero me entender, entender melhor sobre o autismo, para poder falar, olha, gente, tive isso aqui, e foi meu autismo. Mas eu acho que se eu pensasse, se eu parasse assim hoje, para dizer assim, olha,
o TDAH, com certeza, ele me pesa muito mais do que autismo, eu diria, né. Hoje essa conclusão que eu It's tenho com o time to pouco que take eu a few sei. minutes to de-stress. Gente, no meio do The do do sun. do vídeo, né, aqui, Alexa todo dia à tarde, ela tem um tempinho para me fazer parar. Então, aquela coisa: "Olha, é hora de desestressar, vamos aqui fazer um exercício, respira fundo, faz isso, faz aquilo outro". Quem tiver Alexa em casa, aproveita e faz isso, inclusive. Perdi até o foco do que eu estava falando. Mas lembrei, tá, eu estava falando, né, que para mim o TDAH ele pesa muito mais, talvez por eu conhecer muito mais dele do que do autismo, né, então eu consigo enxergar muito mais. Mas então agora temos mais coisas para falar por aqui pelo canal, né, agora que eu descobri que eu sou alto TDAH, são as coisas que eu for descobrindo, que eu for entendendo, eu vou trazer aqui para você, quem sabe você veja, se identifique e busque também, o tratamento, busque também o diagnóstico, inclusive eu super indico a clínica Zenith, eu vou colocar o contato aqui embaixo. E, gente, sério, diagnóstico faz a maior diferença na vida, sabe. É como se você estivesse recebendo nas suas mãos uma nova chance. Sua vida é um novo livro, é um livro em branco para você recomeçar, para você começar novamente. Então, o diagnóstico não é só um papel. Não caia naquela falácia do: "Ah, mas você já viveu até hoje sem saber disso", sabe. Para que você quer saber se você tem isso, aquilo, outro? Queira sim saber, porque os meus próximos anos, sei lá quantos anos eu tenho de vida, 20, 30, 40, não sei, mas eles podem ser muito melhores do que os que passaram, né, depois desse diagnóstico, depois do tratamento. Então, não deixe de procurar ajuda.